Shalom, amados, aqui quem vos fala é vosso servo, o apóstolo Carlos Vieira. E hoje, no nosso programa Sala de Cura, nós estaremos transmitindo o programa de um lugar onde aconteceu um dos maiores avivamentos do planeta Terra. É um privilégio estar aqui e compartilhar com você a história deste lugar. Vamos lá! Shalom, amados, aqui quem vos fala é vosso servo, apóstolo Carlos Vieira. Eu já estou na cidade de Wittenberg. Wittenberg foi o berço da reforma protestante e começou aqui com Martinho Lutero. Como você pode ver aqui ao fundo, está o mosteiro onde Martinho Lutero passou boa parte da sua vida. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483. E quem foi Martinho Lutero, apóstolo? Martinho Lutero, ele foi um professor, um teólogo, né, que revolucionou a Alemanha, que revolucionou um sistema que já vinha, né, há muito tempo perseverando em práticas erradas acerca do Evangelho. Então, a partir de agora, eu começo a contar a você a história desse grande reformador que foi Martinho Lutero. E esse ano, 2020, mais precisamente dia 31 de outubro, fazem 503 anos que a reforma protestante ela começou. E começou com um homem, que foi incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Então, a partir de agora, eu começo a contar a história de Martinho Lutero. Vem comigo! Um pouquinho da história de Martinho Lutero. Martinho Lutero era oriundo de uma família muito simples. O seu pai, ele trabalhava numa mina de cobre, a sua mãe dona de casa. E Martinho Lutero, ele cresceu debaixo de rígidos preceitos católicos. Seus pais eram muito cristãos. E na medida em que Martinho Lutero crescia e se desenvolvia como um jovem normal, como um jovem dos dias de hoje, teve um dia que ele estava saindo de uma festa e havia muita chuva, havia muitos raios, descargas elétricas, e um dos raios caiu perto de Martinho Lutero, e naquele dia Martinho Lutero fez um voto com uma santa da época, Santa Ana. E naquele dia Martinho Lutero disse: Santa Ana, se tu me livrares deste mal, eu me tornarei um monge. E foi o que aconteceu. Logo em seguida, Martinho Lutero entrou para um mosteiro e ficou há cerca de um ano. Depois desse período, ele veio para cá, para este lugar. E neste lugar, ele viveu boa parte da sua vida. Foram 35 anos neste lugar. E com o passar dos anos, Martinho Lutero ele passou a ter acesso num nível mais profundo com a palavra de Deus. E ele começou a ver que o sistema religioso da Igreja Católica era um sistema que estava indo contra a palavra de Deus. Isso tocou profundamente Martinho Lutero e foi a partir deste momento que Martinho Lutero ele começou a se levantar contra esse dogma da Igreja Católica, né? Esse dogma das indulgências. E apóstolo, o que é indulgências? Eu vou explicar para você.
As indulgências eram praticadas pela Igreja Católica na época. Estou falando no século XVI, né? Martinho Lutero, nesta época, nesse tempo, ele começou a ser tocado pelo fogo do Espírito Santo que tudo isso estava errado. E as indulgências eram tratadas da seguinte forma: as pessoas pagavam pelos seus pecados, e Martinho Lutero não aceitava mais isso, né? Isso ia contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós seremos justificados pela fé, né? E não pagando indulgências, que o meu pecado seria perdoado, e também contra outras práticas da Igreja Católica. E Martinho Lutero, ele não se considerava um renovador, ele se considerava alguém usado por Deus para transformar aquilo que estava errado. E aqui neste lugar, nesse mosteiro, onde Martinho Lutero ele passou boa parte da sua vida, algo muito interessante aconteceu, né? Porque ele fala da experiência da torre, que é muito interessante isso, né? Que enquanto que ele estudava em seu quarto, ele teve uma revelação. Na verdade, ele foi confrontado, né, com a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. Entre 1520 e 1530, a Reforma ela causou uma transformação impressionante no meio eclesiástico. Isso gerou uma mudança na igreja, mas não foi tudo muito fácil não na vida de Martinho Lutero. Assim que as suas teses começaram a ser espalhadas, isso gerou uma indignação no clero eclesiástico da Igreja Apostólica Romana. E o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela foi a renovação da igreja. E tudo isso começou aqui em Wittenberg, na cidade de Martinho Lutero. E algum tempo depois, os textos, as teses de Martinho Lutero começaram a se espalhar aqui em Wittenberg e começou uma revolução impressionante. Ou seja, começou um grande avivamento, uma reforma da igreja aqui na Terra. E agora convido você, como você viu na imagem, eu estou aqui na casa de Martinho Lutero. Então convido você a estar me acompanhando para conhecer este lugar que foi a vida, né? Ele viveu neste lugar e hoje é um museu. Então, vamos lá. Estar no lugar em que Martinho Lutero passou boa parte da sua vida é uma experiência única. Aquele que confrontou um sistema, aquele que foi incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Porque não... É aquilo que eu sempre falo, né, filhos? Do que adianta ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo e não acontecer nada na tua vida? Então, seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo, mas que você seja a diferença aqui na Terra. Senão você será mais um. Faça história, deixe um legado. A visão de Martinho Lutero era somente a fé, somente as Escrituras e somente a graça. Essa era a visão de Martinho Lutero. E como eu falei anteriormente, é um privilégio estar aqui contando um pouco dessa história, desse grande transformador que foi Martinho Lutero. E aqui a prensa criada por Gutenberg, e essa prensa aqui ela foi utilizada para imprimir, né, vários manuscritos de Martinho Lutero e também
as 95 teses que foram espalhadas por toda a cidade. Mas um momento único aqui da Reforma Protestante. Muito interessante a chamada bula, que o Papa Leão X, ele enviou a Martinho Lutero. E Martinho Lutero pegou essa bula e queimou em praça pública, né? Porque o sistema religioso queria que ele parasse o que ele estava fazendo. Um dos sonhos de Lutero era que todo alemão pudesse ler a Bíblia no seu próprio idioma. Por isso ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão. E naquela época a Bíblia era lida em latim pelos padres da igreja, pelos líderes da igreja. E ele reuniu juntamente com o seu amigo Philippe de La Canton, que era o seu braço direito neste projeto, um enorme time. Em 12 anos, ele traduziu toda a Bíblia para o alemão. Isso foi muito importante porque unificou todo o idioma. E a edição completa da Bíblia foi lançada em 1534, com 1620 páginas. E esse tesouro está aqui na casa de Martinho Lutero. Um momento único, né? A Bíblia traduzida. É um privilégio estar neste lugar. Aqui, a casa de Martinho Lutero. E este local aqui é mais interessante porque esse local seria a sala de estar de Martinho Lutero, onde ele recebia, né, os alunos aqui do mosteiro. E como você pode ver, ainda tem a mesa, né? Ainda tem a mesa, os bancos, onde os amigos de Martinho Lutero se sentaram. É um momento muito especial. Em 2020, mais precisamente dia 31 de outubro de 2020, fazem 503 anos da Reforma Protestante. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui para contar um pouquinho da história deste homem que foi um renovador, foi um avivalista, porque um homem incendiado pelo fogo do Espírito Santo, confrontar um sistema religioso não é para qualquer um. E ele fez história. E até o dia de hoje, a sua vida é contada em todas as línguas. Então, qual é o legado de Martinho Lutero? O legado é isso que você tem hoje, de ter acesso à Palavra de Deus, de ter liberdade para ler a Palavra de Deus. E antes não era assim. Antes, a palavra não chegava ao povo. E hoje, a Palavra de Deus chega em todas as línguas. Caminhar neste lugar é caminhar na história. Caminhar neste lugar é caminhar sobre a história.